Fala pessoal, hoje a gente está fazendo um vídeo diferente aqui no canal da Trade de Valor. Estou com o Heron Borges, o meu sócio aqui. Fala pessoal, como é que vocês estão? A ideia desse vídeo, pessoal, é mostrar para vocês um pouco das operações que a gente faz lá dentro do grupo de acompanhamento, né? Estamos gravando este vídeo agora no dia 10 de junho, a gente acabou de terminar o mês de maio, né? E eu virei pro Heron e falei assim, Heron, vamos pegar algumas operações que a gente fez no grupo de acompanhamento em maio, né? Tanto do mercado brasileiro, lá na carteira de swing trade, position trade, como no mercado americano. E vamos mostrar pro pessoal. Tem muita gente que tem dúvida, tem curiosidade em entender um pouco mais sobre o trabalho que é feito dentro do grupo de acompanhamento. Como é que funciona toda essa rotina, essa programação, o que a gente opera lá, como é que a gente seleciona as nossas operações, qual que é o racional que rege o grupo de acompanhamento. E nada melhor do que trazer aqui operações reais com resultados reais para vocês. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai comentar sobre cada papel que nós operamos no mês de maio dentro do grupo. E isso, Heron, eu acho que é um enorme aprendizado para quem está nos assistindo, né? Principalmente para o pessoal novo que assiste as lives aqui no canal, né? De análise técnica, de fechamento, de position. É um aprendizado sobre como a gente faz essa seleção na prática de papéis. Exato, é uma forma da pessoa enxergar isso acontecendo no mundo real, na vida real. Perfeito. Então vamos lá, Heron. A primeira operação que a gente fez... antes disso, acho importante a gente olhar o índice Bovespa, né? Legal. E passar para o pessoal o nosso respaldo, o que a gente estava enxergando para o mês de maio, né? Então, Heron, eu vou compartilhar a tela aqui com o pessoal, tá? Veja, esse aqui é o gráfico do índice Bovespa. Vejam aqui na escala inferior que está terminando o mês de abril, né? Legal. E está começando o mês de maio. Estou voltando no tempo. O que nós estávamos enxergando naquela época, né, Heron? O mercado lateral. Certo? Em abril ele havia feito uma tentativa de perder uma zona de suporte muito importante, que era toda essa região aqui dos 126 mil pontos. Exato. Só que ele não foi bem sucedido, né, Heron? O mercado até puxou para baixo, fez um pullback, deu a entender que ia cair, mas falhou, ó. Rompeu todas as médias móveis ali já no comecinho de maio. Então a gente tinha uma visão altista, né, cara? Não sei se você enxerga como eu. Enxergo da mesma forma, Felipe. Veja, o mercado ele mostrou fraqueza, né? Ele perdeu um fundo e de repente, logo na sequência, ele já mostrou força, já voltou a recuperar as mesmas regiões de preço que ele estava sendo cotado anteriormente. Ele tinha todo o potencial de dar continuidade, romper topo e avançar. Perfeito. E eu me lembro, cara, que nessa época a gente discutia aqui na Trade, não só eu e você, mas as outras pessoas que também fazem a análise aqui, sobre a possibilidade do mercado romper os 130 mil pontos, né? E dar fim a toda essa consolidação, colocar novamente uma expectativa altista, tanto no diário como no semanal, né? A gente tinha essa visão, eu me lembro muito bem. Sim. E estava alinhado, né? DI, dólar, até esse momento estava alinhado. Perfeito. A gente tinha o DI, o dólar alinhados. Aí o que aconteceu? O mercado até fez alguns dias de repique, né? Ele voltou para a média depois de um rompimento, até aí tudo bem. Não tinha problema nenhum. Quando ele começou, a ficar um bom tempo consolidando ali, fazendo vários toques na 9, na 21, na média móvel de 50, a gente já começou a estranhar, né? Ele estava perdendo força. Exato. Mas só foi aqui, Heron, no dia 22, que a gente teve uma bela de uma sinalização vendedora, né? Exato. O mercado mudou completamente a expectativa, que inicialmente era compradora, inicialmente era de alta, para uma expectativa vendedora, uma expectativa de baixa. E esse movimento a gente vai ver ressoando ali nas nossas operações, né? A gente vai enxergar isso acontecendo nas operações que a gente esteve realizando ao longo de maio. Perfeito. O pessoal vai ver que no início a gente fez algumas compras, né? Algumas compras piloto na nossa carteira. Essas compras, poucas deram certo, as que foram para parcial deram certo, porque daí a gente trouxe o stop imediatamente para o ponto de entrada, e depois essas operações foram finalizadas no ponto de entrada. Mas as operações que não foram para o alvo parcial deram errado, foram diretamente para o stop. E a gente passou a ver o mercado de outra forma, né? Fizemos as compras piloto que não deram certo, passamos a então a trabalhar na ponta vendedora. E o mercado, Heron, ficou extremamente direcional a partir do final do mês de maio, né?
até o último dia do mês de maio, o mercado só caiu praticamente, se desenvolveu bem na ponta vendedora. E agora no começo de junho a gente também está vendo o mercado dar prosseguimento a essa queda. Exato. E vale lembrar, vamos afastar um pouquinho o gráfico e mostrar para eles, vale lembrar que esse fundo ele foi muito importante, né? Quando ele foi rompido, a gente não tem mais um suporte, né, segurando o preço. A gente tem um espaço livre e fica muito mais fácil para a gente buscar por operações vendedoras do que compradoras. Nem no semanal, né? A gente olha o semanal, pô, ele tá perdendo todas as médias, Heron, tá perdendo essa zona de suporte que você mencionou. Perfeito. Então, Heron, vamos para a primeira operação aqui que a gente fez no mês de maio, tá? O pessoal deve estar vendo aí na tela o relatório enviado aos nossos assinantes de positivo. O que embasou, Heron, tecnicamente essa operação, né? Nós estávamos aguardando em positivo o rompimento desta região aqui, ó, de topo. Esse era o nosso gatilho, tá, Heron? Bem aqui em 9,41. Eu me lembro que positivo estava rompendo toda uma região de resistência no gráfico semanal. No primeiro momento que eu olhei para o papel, ele estava afastado. Aí eu acompanhei todo esse movimento de pullback no semanal, já olhando para o diário, pensando em pegar uma entrada, uma retomada, uma marcação de fundo, tá? E aí, Felipe, vale até parabenizar aí a tua visão. Reparem que na escala diária a gente não enxerga um belíssimo movimento de entrada naquela superação de máxima. Só quem vai enxergar isso é quem conseguiu analisar as duas escalas gráficas, a semanal e a diária. E aí sim, essa entrada aí era fantástica para participar realmente. Valeu, Heron. É importante, eu sempre falo para o pessoal olhar todas as escalas gráficas, né? Mas o que aconteceu, Heron? A positivo no início de maio, né, condizente com aquele movimento que a gente viu do próprio índice Bovespa, da própria bolsa em geral, ativou nessa operação, neste dia aqui, tá? Eu fiquei esperançoso que o papel pudesse começar mais uma pernada de alta, mas ele nos dias seguintes, até aqui estava tudo bem, ele tinha feito um pullback na região rompida, mas eu fiquei esperançoso que nos dias seguintes ele fosse dar continuidade, força, né? Mostrar força, ele não mostrou. Aqui, Heron, ele perdeu a média de 9, a média de 21, a própria região que havia sido rompida. O que eu fiz, cara? Eu imediatamente, Heron, trouxe o meu stop para 1 centavo abaixo dessa mínima, tá? E a gente saiu lá dentro do grupo de acompanhamento com um prejuízo aí de aproximadamente 3%. Outra coisa que é legal de eu comentar aqui, Felipe, veja, este movimento que aconteceu não é um movimento tão comum. Normalmente a gente permite que as operações se desenvolvam e vão até o stop já pré-determinado dos relatórios, mas nesse caso, a tua experiência, a tua visão enxergou esse movimento aqui e você já sabia que aquilo era uma falha, era um movimento que estava indo de encontro ao que você esperava do ativo. Perfeito. Aaron, o que acontece, né? Eu gosto muito de acompanhar boa parte da leitura, da bibliografia de traders americanos experientes, né? E todos eles têm uma regra em comum. Quando uma operação começa já dando errado, já perdendo regiões-chave que não deveriam ser perdidas, né? É porque tem fraqueza ali, o ativo não está se comportando como ele deveria, né? Perfeito. E a gente acabou optando então por finalizar a operação após essa movimentação, né? Aí, Heron, depois da positivo, o que a gente teve? A Guararapes, né? Nós entramos em Guararapes, Heron, também com uma visão onde a gente tinha gráfico diário de um lado e gráfico semanal do outro. Vimos uma bela de uma movimentação de alta, Heron, no gráfico diário, condizente com uma bela movimentação de alta aqui no gráfico semanal. Rompimento de um topo lindo. Rompimento de um topo lindo, cara, seguido de um pullback. E aí o mercado deu essa barra aqui, ó, maravilhosa, rompendo mais um topo. Sim. E no diário a gente acabou optando por entrar aqui. E essa operação, Heron, foi uma operação que o papel foi direto pro stop, cara. Me lembro que eu coloquei o stop aqui embaixo dessa mínima, pro stop ficar abaixo das duas principais médias móveis. Tá? Stop mais longo. Stop mais longo, exatamente. E esse stop ele foi atingido alguns dias depois, né? E o papel deu essa finalização com 17% de prejuízo quando a bolsa falhava já ali na metade de maio, né? Certo. E aí, Felipe, vale lembrar o pessoal que existem estratégias para a gente se proteger quando a gente está operando papel que tem um stop maior, né? Que a gente tem um risco maior naquela operação. Sim. Como que você fez essa proteção? Então, Heron, veja, o stop desse papel era de 17%. Claro que a gente não vai entrar com 20% da carteira, com 30% da carteira num papel desse, né? A gente vai entrar com 10% da carteira. A gente vai diminuir drasticamente o tamanho da posição para o risco da operação sobre o capital como um todo ficar igual o risco de uma operação qualquer aí dentro do grupo de acompanhamento onde o stop é menor. Exato. Tá? E
Se o papel começa a desenvolver para a direção que a gente quer, a gente lá na frente tem uma opção de aumentar essa posição, se for o caso, se a gente puder equivaler o risco dela. Perfeito, Heron. Aí, cara, nós temos a roxo 34, tá? Heron, nós entramos em roxo 34, cara, aqui, ó, através desta barrona de ignição. Show. Tá? Veja, de novo, a gente viu o papel, né? Em tendência de alta no semanal, fazendo um recuo para as médias no semanal, ativando o setup Dave Andre. Tinha todo um contexto diário semanal, né? Então a gente entrou aqui, Heron, e o que aconteceu? O papel foi pro nosso alvo, tá? O papel foi pro nosso primeiro alvo, que era 10,49. Tá? Gerando aqui pra gente um lucro de 6%. Na verdade, tá? O alvo era um pouquinho maior, porque o stop estava aqui embaixo. O lucro foi de, agora sim, 6,7%. Perfeito. Tá? E a gente tem uma postura, dentro do grupo de acompanhamento, que é trazer o stop pro ponto de entrada sempre que uma operação bate na parcial, né? É uma forma da gente se proteger. Exato. Tipo assim, colocamos alguma coisinha no bolso, né? Agora acho importante a gente proteger essa operação caso ela desande, né? Pra gente pelo menos não sair perdedor numa operação onde a gente já tirou proveito, né? Perfeito. E o papel, alguns dias depois, já 2 dias depois, ele deu a parcial e 2 dias depois acabou voltando pro ponto de entrada. E encerrou. Né? E encerrou a operação aí com um ganho de 6,7% na primeira metade da operação. Né? Perfeito. Aí, Heron, nós também operamos o Banco Inter, né? Banco Inter, mesma coisa, a gente viu o papel fazendo um recuo que no diário não parecia muito bonito. Ok. Mas veja que no semanal era um recuo legal, o papel veio testar a média móvel de 21 períodos aqui. No diário ele fez um pivô de alta aqui. E vale lembrar também que o Banco Inter funciona super bem na média de 21 períodos, né? No semanal, né? Exato. Funciona. Cara, esse papel é extremamente direcional, tá? A gente já fez outros trades extremamente bem sucedidos no grupo em cima dele. Entramos aqui, com o stop ligeiramente abaixo desse fundo, na superação dessa máxima. Ele também, num primeiro momento, já deu o nosso alvo parcial, colocamos no bolso aqui quase 10%, Heron, de lucro, né? 9,7% de lucro. O stop foi pro ponto de entrada e a gente acabou vendo ele voltando para o nosso ponto de entrada conforme a bolsa foi enfraquecendo, né? Certo. Foi esse movimento que a gente viu do Ibovespa, né? De falha junto, a nossa bolsa puxou vários ativos para baixo aí. Exatamente. Aí, Heron, nós tínhamos aqui também, cara, uma outra operação em Santos Brasil, né, que foi feita. A gente entrou em Santos Brasil quando o papel fez um pivô de alta aqui no gráfico diário, né? Heron, tava lindo isso aqui, cara. Tava lindo. Olha o volume, né? Quando você olhava o semanal, você via Santos Brasil aqui, ó, fazendo um pullback para média móvel de 9, ele vinha se comportando extremamente direcional desde então, né? E eu ainda dei, Heron, chance pro papel. Eu coloquei meu stop não abaixo da mínima da barra, não abaixo da mínima aqui das duas barras. Coloquei o stop lá abaixo do fundão, tá? Toda a consolidação. Só que, infelizmente, o mercado enfraqueceu e a operação estopou. E a gente saiu aí com prejuízo de mais de 9% em Santos Brasil. Tá? Uma pena, né? Uma pena. O mercado puxou para baixo mesmo. Uma pena, cara. O ativo. Uma pena. Mas daí, Heron, a gente entra agora nas operações que a gente fez já com o mercado deixando o sinal de venda. Ou seja, a nossa visão já tinha mudado, a gente já estava buscando por vendas, né? Perfeito. Então, Heron, uma operação extremamente bem sucedida que a gente fez, cara, foi a Magalu, tá? Na metade ali do mês de maio, a gente já enxergou uma linda falha, Heron, aqui na Magalu, quando a Magalu extrapolou a média móvel de 9, extrapolou a média móvel de 21 no diário, mas bateu na média móvel de 50, né? Deixou essa barrona de ignição com esse volumão, apontando todas as médias para baixo, com o semanal lindo, ó. No semanal foi apenas um pullback para média móvel de 9, o papel já vinha de uma tendência de baixa, né? Dada a fraqueza que o mercado já estava mostrando ali na metade de maio. Aquela consolidaçãozinha final ali. Perfeito, né? O papel só foi ativar, Heron, essa operação ali no dia 21, tá? No finalzinho de maio. E, cara, desde então o papel desabou, Heron. Exato. A parcial foi ativada rapidamente, gerando um lucro de 14% aí para os nossos assinantes, né? A gente tinha um alvo lá em R$10,90. Como assim tinha, Felipe? Eu mudei, tá? Legal. Agora a gente passou a conduzir essa operação pela média móvel exponencial de 9 períodos. Porque o papel ainda tem muito potencial para cair. Muito potencial, desde o ponto que nós entramos aqui, cara, já é um lucro de quase 25%. Show. Tá? Então, Show. assim, tá fantástico, beleza? A gente enxerga ainda um bom potencial para Magalu.
Lembrando que quando a gente entrou nessa operação, pessoal, esse papel ele já estava em fortíssima tendência de baixa, né? Então a gente consegue captar movimentos com muito mais facilidade dessa forma, tá? Papéis em tendência. Perfeito. Daí, Heron, outra operação que a gente fez agora no âmbito do position, né, olhando o gráfico semanal mesmo, foi a Edux, cara. A Edux, o que a gente enxergou nela? Ela tava perdendo uma zona super importante de suporte. Ela fez um pullback até a média móvel de 9 períodos, depois de já ter caído bastante, coisa de 35%. E ele deixou aqui, cara, um 9.3, Heron. Semanal lindo. Dave Landry, lindo. A gente tomou posição na perda dessa mínima e o papel foi imediatamente pro nosso alvo parcial e agora tá quase batendo no alvo final, tá? Estamos falando de um papel aí, Heron, que tá dando um lucro de quase 25%. Tá? Que já colocou no bolso dos nossos assinantes quase 13%. E essa operação é legal comentar com o pessoal que é uma operação de position. O position normalmente ele é um pouquinho mais longo, a gente consegue pegar movimentos mais expressivos aí no position e por causa disso que esse movimento aí que foi tão bonito de Duque pôde acontecer. Perfeito, perfeito. Outra operação, Tyron, que a gente fez no position foi a CVC. Tá? Fantástico, nossa. Heron, a CVC, cara, é um caso fantástico mesmo, porque a gente operou inicialmente um pivô de baixa aqui. Então, não foi no mês de maio essa operação, foi uma operação lá no finalzinho do mês de março, começo do mês de abril. Tá? O risco era grande aqui, era um risco de quase 16%, mas o alvo também era enorme, era um alvo de 32%. Na venda, ótimo. Na venda. Então, a gente colocou no bolso 32%. Tá? E o papel fez um belíssimo recuo O das papel médias. fez um belíssimo recuo e deixou outro 9.3 e Dave Landry que a gente trabalhou de novo com os nossos assinantes e já estão colocando aí no bolso deles mais de 12%. E esse é um papel, cara, que você olha para o lado esquerdo do gráfico, não tem nada, tá rompendo as mínimas históricas em forte tendência de baixo, eu acho que tem tudo para ir até o alvo final. É um papel que logo não vamos mais poder operar, né? Vai Sim. estar chegando num valor muito baixo, vai precisar de Vai algum precisar grupamento. de um grupamento. Alguma coisa do tipo. Exatamente. Poxa, esse papel foi uma pena, né? Exatamente, né, Heron? Esse papel aqui foi no comecinho do mês, né, Heron, onde a gente também estava acreditando no mercado em alta ainda, no comecinho Exato. do mês de maio, a gente entrou nesse 9.1 aqui em Copel. Só para o pessoal ver que no gráfico mensal esse papel estava fazendo um recuo lindo para a média móvel de 9. E aí no gráfico semanal ele ativou, só que com a fraqueza do mercado não teve jeito, ele imediatamente nas semanas seguintes pegou o nosso stop, tá? E a gente perdeu aqui coisa de 7% em Copel. Perfeito. Tava bonito, né, cara? Não tinha como a gente não operar, o cenário tava favorável, tinha tudo pra gente enxergar Copel avançando, mas ela recuou já logo na sequência e acabou pegando nosso stop alinhado com o mercado. E aí, Heron, nós tínhamos também a Marco Polo, né, que foi um papel que a gente ganhou, cara, 45% já nele operando nos últimos meses. Quisemos pegar um recuo para as médias, tinha um setup Dave Landry aqui e mais uma vez no acionamento desta máxima no início do mês de maio, com a bolsa ainda forte, com a bolsa ainda com uma perspectiva bacana, a gente acabou entrando e foi estopado no finalzinho do mês, perdendo 10%, 10,2% para ser mais exato, em Pomo, Marco Polo. Perfeito. Tava bonita a operação. Ok. Sem problema nenhum a gente perder isso com essa operação, a gente tem que tomar risco para poder estar dentro de papéis que vão poder fazer performance como que ela fez anteriormente. E eu acho interessante, cara, Marco Polo, porque ela ainda pode dar uma entrada, tá? No mensal o papel tá fazendo um recuo para média móvel de 9. A ideia é a mesma daqueles recuos que a gente pega no diário que ninguém enxerga, né? Você olha um prazo maior e aí você procura entrada num prazo menor. No semanal agora não tem entrada, mas no mensal está extremamente promissor. Imagine que aconteça no semanal uma barra de ignição, por exemplo, será um sinalzaço. Virando essas médias para cima aqui seria fantástico, né? Aí, Heron, no mercado americano, cara, nós rachamos de ganhar dinheiro agora em maio, cara. Nós fizemos uma entrada aqui em ANF. Olha a tendência, Heron, de ANF. Mostra pro pessoal o S&P. Para eles enxergarem o movimento do S&P? Olha o movimento do mercado americano, do setor do índice benchmark e do setor de tecnologia como um todo. Sim, fantástico. Tá? Aí eu te pergunto, Heron, existe alguma tendência dessa aqui no Brasil? Muito difícil. Não tem. Que dure tudo isso é Não muito tem. difícil. Um papel que está mais de um ano sem perder aí as principais médias móveis, subindo o quê? Coisa de 670%. Então a NF está numa super tendência, a gente
enxergou esse recuo aqui em meio a tantos papéis no mercado americano para média móvel de 21 períodos. Perfeito. E a gente operou isso aqui, Heron, com um alvo não em 2 vezes o risco, 3 vezes o risco. Tá? Fantástico. Então a gente estava correndo um risco de 9%, acabamos colocando um lucro no bolso de 26%, quase 27%. E aqui, cara, eu me arrependi de não ter levado isso aqui pela média móvel de 9%, porque a gente poderia ter ganho ainda mais dinheiro. Era difícil, né? Com todo o rally que ele tinha feito, esperar que ele fizesse outro rally enorme era difícil. É que a gente está acostumado com essas tendências do Brasil que falham, né? Dá qualquer lucrinho de 20%, 30%, pô, tem que pôr no bolso e tal. Lá no mercado americano é diferente, né? Nós temos a Nvidia, que a gente operou mais uma vez, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes a gente operou esse papel lá dentro do grupo e quase todas as operações são lucrativas. A gente comprou ele aqui, ó, no acionamento dessa barra. Eu me lembro que eu nem desloquei o gatilho, para esperar que ela mostrasse força. Para essa mínima. Exatamente, para esperar que ela mostrasse força. Né? Mostrou força, o risco era essa barra, o alvo era 2 vezes o risco. Ele bateu no nosso alvo agora, coisa de 33% de ganho. Linda operação. Linda operação. Então assim, pessoal, durante o mês de maio, como vocês viram, a gente fez operações lucrativas, fizemos operações que foram pro stop, como qualquer mês, tá? Foi um mês bom, a gente conseguiu terminar o mês no positivo, né, em praticamente todas as carteiras. E assim, Heron, eu acho que vale aqui a gente fazer um convite para os colegas que querem ter esse tipo de trabalho em mãos, né? Querem ter uma equipe de pessoas selecionando, estudando o mercado. Praticamente 24 horas por dia tem alguém nesse escritório aqui estudando o mercado, selecionando as melhores oportunidades, não só no Brasil, não só no swing trade, no position trade, mas lá nos Estados Unidos, no mercado de commodities, no mercado de cripto, né? Caso você tenha interesse em ter acesso a esses relatórios, as nossas recomendações de compra e venda, a gente vai estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo um link que vai para uma página onde você faz a tua inscrição, você preenche lá um formulário bem curtinho com teu nome, teu e-mail, teu telefone, e aí a gente vai estar entrando em contato com você para você fazer o teu ingresso no grupo. E aí, Iron, você tem mais alguma consideração a fazer? Então, é importante entender que a nossa estratégia pode ter mês negativo, pode ter mês positivo, mas você tem que acompanhar todo um prazo para que ela te dê resultado com constância, para que ela consiga te dar um retorno. 6 meses, 12 meses trabalhando ali nas operações de swing trade, nas operações de position trade, para você ver aquela evolução da curva de capital, né? E operando de maneira profissional. Exatamente. Stop correto, alvo correto, exatamente, gatilho correto. Seguindo basicamente o que está nos relatórios de operações que a gente faz, né? Exato. E aquela coisa também, Heron, o pessoal precisa entender que é renda variável, nem todos os meses eles vão conseguir ganhar dinheiro, vai ter meses que vão ganhar dinheiro, vai ter meses que vão perder dinheiro, vai ter meses que vai ganhar muito dinheiro e vai parecer que é um negócio assim insustentável, tá? Exato. E a gente consegue, ao longo do tempo, de um período maior, ver o crescimento da curva de capital de forma consistente, né? Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho dentro do grupo de acompanhamento e aqui com todo o conteúdo gratuito, todo o conteúdo de aprendizado, todo o conteúdo educacional no YouTube. Perfeito, foi um prazer estar nesse vídeo aí com você, Felipe. Foi um prazer, cara. Obrigado pela presença aí. Obrigado. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal. Contem conosco, estamos aí para ajudá-los. Forte abraço, valeu!